amigos, vamos continuar uma conversa sobre a questão da oncologia no Brasil. Nesse cenário de epidemia e de pandemia, nós temos absoluta convicção de que muitas coisas ficaram para trás. Muitos pacientes deixaram de fazer os seus controles, deixaram de fazer os seus exames, deixaram de fazer o seu rastreamento. E talvez a área do câncer, a oncologia, seja essa área mais crítica, mais grave de tudo isso que eu estou falando. Hoje, aproximadamente 15 meses de epidemia, a gente pode imaginar a quantidade de pessoas que deixaram de fazer o seu Papa Nicolau, deixaram de fazer a sua mamografia, a sua endoscopia, a sua colonoscopia, enfim, exames fundamentais no rastreamento e no diagnóstico precoce de tumores. Eu tenho quase certeza que, passado parcialmente ou completamente essa pandemia, nós teremos uma avalanche de casos e talvez tenhamos uma avalanche de casos mais graves em relação ao câncer. Nesse momento, o que eu peço é que, se você está incluído em um desses casos, procure o seu médico, procure a sua instituição de saúde, não retarde no sentido de fazer os seus exames de prevenção, os seus exames de rastreamento, porque se houver necessidade de algum tipo de intervenção médica, clínica, cirúrgica, isso pode ser feito apesar da evolução da epidemia. Eu acho que a área do câncer, na minha visão, é e será a bola da vez, tão logo a gente consiga superar essa pandemia ou pelo menos controlar essa pandemia dentro da nossa sociedade. Nós não podemos deixar para depois. Os pacientes com câncer que foram atendidos no período de pandemia, basicamente são aqueles casos de urgência, as leucemias agudas, todas as doenças da infância que são graves ou alguns tumores muito extensos, onde foi necessário abordagem cirúrgica e radioterápica, mas certamente muitas coisas ficaram para trás. Então, nesse momento, essa minha manifestação é de que a gente vá procurando voltar a fazer o Papa Nicolau, fazer a mamografia, tem necessidade de fazer a sua colonoscopia, faça a sua colonoscopia, porque a gente sabe que naturalmente, biologicamente, todos os tumores têm uma tendência a progredir e têm uma tendência a ficar mais instável do ponto de vista genético. E sendo mais instáveis do ponto de vista genético, os tumores também costumam ser mais refratários. Nós estamos vivendo mais, estamos vivendo melhor, mas a gente sabe que a frequência de câncer na nossa sociedade é muito alta e provavelmente essa é uma área que não vai reduzir. Por mais que a medicina evolua, por mais que nós façamos, o número de pacientes com câncer vai crescer sempre e nós precisamos estar atentos para fazer todas as intervenções no momento certo. O lado bom disso é que 70% das pessoas que têm câncer ficarão curadas, mas isso, como eu já disse, é uma variável que depende de várias coisas, mas o tempo, sem dúvida nenhuma, é uma das variáveis mais importantes.